Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi. Eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no tempo real. E povo de Deus, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu repreendo esse espírito de bobeira. Eu mando ele sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu já disse, chega de vãs repetições, sai, desaloja daqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré e não volta mais. É na autoridade que eu tenho neste nome que eu estou mandando você sair, diabo. Sai e não volta mais. Então, povo de Deus, eu ensino vocês a colocarem o diabo debaixo dos seus pés e não deixar de maneira nenhuma que ele venha aí, trocando de lugar com você. E, povo de Deus, vamos fazer uma oração e nós voltaremos com nosso programa aqui. Agora são 12h15. E povo de Deus, eu acabei de chegar da igreja e a Avenida dos Andradas, as nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando, povo de Deus. E eu fiz uma simulação lá do ponto de ônibus para vocês entenderem como que é viver pela fé. E eu estou falando com vocês, povo de Deus. Vou fechar a porta. Eu estou falando com vocês assim, olha, que eu estou deixando bem claro para vocês assim, olha, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Eu estou deixando para vocês também bem claro que a unção que está em mim, ela está em Lucas 4, no capítulo 12. Vamos ler. Gente, eu não vou ler, eu vou ler após a oração. Antes de nós entrarmos aqui, vamos fazer uma oração, vamos repreender esse espírito aí de dúvida, esse espírito de confusão, porque eu estou aqui, gente, para ensinar vocês, através do meu testemunho, ensinar vocês a colocarem o diabo debaixo dos seus pés, no tempo real. E povo de Deus, a palavra de Deus diz assim, olha, para nós não deixarmos a congregação como é costume de alguns. Então nós devemos de ir para a igreja na liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou e voltar para a igreja livre na liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Não podemos aceitar de maneira nenhuma entidade, nenhuma entidade do inferno nos acompanhar para nossa casa e vir trazendo aí, destruição. E eu tenho contado vocês o meu testemunho e eu conto em detalhes para vocês entenderem. E quando eu falo com vocês assim, olha, se o cristão não está subindo nem no primeiro degrau, quem que está subindo no altar são os satanistas. São os satanistas que estão subindo no altar. E quando eu falo com vocês, leia a Bíblia e leia aí com atenção. Quando você lê a Bíblia, você vê você vê aí o diabo rogando o Senhor Jesus. Você vê o diabo ali, falando com o Senhor Jesus, literalmente. Então, gente, acordem e fiquem acordados. Olha, aí vocês estão falando comigo, eu fico aflita quando eu ouço você falar uma coisa dessa e tal. Gente, não é para você ficar aflito. Eu conto para você o meu testemunho de como que eu fiquei nervosa. E aí, quando Deus me deu uma palavra que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus, e eu me coloquei debaixo daquela palavra, eu me alinhei àquela palavra, acabou. O diabo não mais me faz ficar nervosa. E no momento que eu faço, eu estou fazendo para vocês verem como que ele usa você, como que ele usa você jovem, você criança, você adolescente. Como que o diabo usa vocês assim usando aí as suas faculdades. Quais são as suas faculdades? É a sua fala, é a sua visão, o seu sentimento. Quando eu falo da ira é um sentimento.
Quando eu falo de fala, de conversar, é você falar. E eu convido você a estar falando a palavra de Deus aí, ó. Tá falando a palavra de Deus, colocando a sua vida alinhada com a palavra de Deus. É nesse chamado que eu estou, gente. E é nessa simplicidade que o diabo usa vocês, sem vocês nem perceberem. É quando vocês vão ali, ó, faz o contrário. A palavra de Deus está falando para vocês confessar aí, ó, a palavra de Deus, e vocês vão lá e confessam a derrota do diabo, entende? E vocês não podem aceitar de maneira nenhuma. Vocês têm que falar aí, ó, o tempo todo buscar conhecer a palavra de Deus e não aceitar que o diabo entre na sua vida e fale por você. Um exemplo que eu vou dar para vocês bem claro. Ultimamente eu tenho falado, igual eu acabei de fazer uma chamada que eu estava indo para o ponto de ônibus. Eu estou aqui no ponto de ônibus e falei, primeiro eu falei, eu não dirijo. Depois eu falei, eu dirijo, mas eu estou aqui trabalhando para o povo. Olha, a primeira fala, ela quis confundir vocês, que é do diabo, do Satanás. E a segunda fala, ela é a minha fala, eu falando com vocês. Eu dirijo, eu tenho meu carro, porém, eu estou aqui a trabalho, eu estou aqui representando o povo brasileiro. Vocês entenderam? Eu estou aqui representando o povo brasileiro. Eu estou vivendo pela fé. Eu já estou fazendo como já se fosse. Eu já estou indo ir lá para o ponto de ônibus, como se já tivesse uma cabine ali, já tivesse o ônibus 412, já parasse ali. É assim que vive pela fé. Vocês entenderam? E quando vocês olharem para mim, meu dente estiver cheio de batom, a minha roupa estiver estranha para vocês, meu cabelo estiver todo assanhado, esse é o espírito que está em mim naquele momento. É um palhaço. Vocês entendem? E é nessa alegria, povo de Deus, que vocês têm que estar. Só que eu chamo a atenção de vocês. Não deixe que essa alegria roube o seu entendimento, entende? Fica ali, ó. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Se você, tudo que sai da normalidade, sai da procedência divina. Eu falo com vocês do estudo que eu fiz sobre lindo. E aí, tudo que sai da normalidade, é bonito, é lindo, 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 lindo demais. Sai da procedência divina. Faz um estudo para vocês buscarem conhecer Deus. Entende? Busca conhecer Deus, busca conhecer quem é Deus. E entenda ali, ó, qual é a essência, em qual essência que você está. E vocês entenderam como que o espírito maligno, ele tem que te obedecer? Cadê o... Entende? Você viu ali, ó, poxa, que tem alguma coisa estranha. Repreende naquele momento. Sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai da minha vida, não volta mais no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa lerdeza, essa bobeira, esse esquecimento, sai agora, no poder que tem o nome de Jesus. É assim que vocês têm que fazer.
Aconteceu algo estranho na sua vida, aconteceu algo aí, igual eu falo com vocês no momento que eu estava com espírito de feiura. Enquanto eu não entendi que aquilo ali era um espírito de feiura e mandei sair no nome do Senhor Jesus de Nazaré, aquela feiura ficou ali em mim. A partir do momento que eu olhei no espelho, natural e eu não gostava, mulher, a gente quer estar sempre bem, eu não gostava da imagem que eu via, eu chorava, eu orava, enquanto eu rezei, aquele espírito de feiura ficou ali, aquelas marcas de veieira ficou ali. No momento que eu falei, sai do meu rosto, sai com esse espírito de veieira, de feiura, sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não aceito você na minha vida. Sai! Aquilo ali saiu. É como eu conto para vocês os meus testemunhos. Enquanto eu orei, gente, e se você orar com medo, não acontece nada, o diabo vai rir da sua cara. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu tive medo da situação. Uma situação na qual eu tive medo foi no momento ali da minha irmã. Gente, 2 momentos ali que foram cruciais, que eu vi ali que era uma situação horrenda. Gente, no momento que eu falei com vocês do lenço e no momento que eu falei com vocês de quando a minha irmã foi ficar no hospital 30 dias. E ela ficando ali 30 dias, tinha uma senhora no mesmo quarto que ela, e essa senhora gemia, e a minha irmã falou comigo, essa mulher geme noite e dia. Essa mulher, ela geme assim, agora nesse momento, ela não está gemendo aí, ó, num volume mais alto, mas ela geme noite e dia. Então, povo de Deus, é muita maldade, quando eu falo com vocês aí, ó, que o cristão está morrendo, os cristãos estão sendo assassinados, literalmente. E você aí, ó, matando o cristão sem saber. Assiste o filme Ferdinando, o filme do tourinho lá, aí vocês vão entender exatamente como que o Satanás faz, como que o diabo faz para trocar de lugar com você. E Satanás, quando eu falo Satanás, Satanás é o Deus dessa terra. Então, ele sendo o Deus dessa terra, quem são os seguidores dele? São os satanistas. E, povo de Deus, ultimamente eu tô lembrando do Datena direto. Patrício! Você sabe por quê, povo de Deus? Teve uma época que eles começaram literalmente me ameaçar. Eu falei com vocês que eles me ameaçaram por todo lado. Eles começaram a me ameaçar pelo WhatsApp. E ali eu fui cortando, me ameaçou, eu corto, tiro, sai fora. Fique longe de mim. E que falar nome aqui, que nada, fica longe de mim. Aí eles começaram a me ameaçar, gente, pelo WhatsApp ali. Aí, gente, um dia a menina mandou mensagem. A menina que eu tô falando é a irmã de Edenilton. Ela me mandou uma mensagem, mandou uma reportagem que, assim, o filho eu acho que o filho matou o pai. Aconteceu uma coisa lá, gente, eu não dou nem importância para esses noticiários bombásticos do Satanás. Eu aqui, ó, se mandar noticiário para mim no WhatsApp bombástico do Satanás, eu apago com a palavra de Deus, mas está escrito na palavra de Deus que ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Se você está vendo aí só morte, aí é você mudar aí de caminho, sair aí, ó, desse caminho aí, ó, desses caminho de morte e passar para o caminho de vida, porque eu sei quem me tirou. Deus me tirou das trevas e me transportou para a luz, e é na luz que eu quero ficar. Então eu não assim, nem ouço. Aí a irmã de Edenilton mandou lá uma mensagem no WhatsApp, ali uma reportagem. E, gente, eu não lembro bem, mas é dessas
dessas reportagens que o Datena dá, essas reportagens aí bombásticas aí. Mas aí, povo de Deus, eu cantava uma música assim, olha. Pra direita ou pra esquerda, eu chuto a bola e faço gol. Mas aí, pessoal, a menina mandou a mensagem pra mim, eu olhei assim mais ou menos e tal. Mas passou um tempo, eu falo com você da irmã de Adenilton, essa que eu tô falando que mandou mensagem é Nalva, a que eu falei com vocês do casamento. E tem a Miriam. Aí a Miriam, gente, nesse tempo aí, depois que essa menina mandou essa reportagem, a Miriam casou, a Miriam namorou com o velho, a Miriam casou com o velho. E aí, gente, adivinha onde que a Miriam foi morar? Adivinhe onde que a Miriam foi morar. Então, gente, é um absurdo. Assim, eu falo pra vocês, eu conto pra vocês os meus testemunhos. E, gente, eu não tô aqui pra trazer nome de pessoas aqui pra mim poder ficar zombateando a vida delas. Não, eu trago aquelas que Deus traz à minha mente. Essas pessoas que ficam aí, ó, antes de eu entrar aqui, ficam mandando pra mim WhatsApp, hoje o WhatsApp mais aí moderno, né? Fica mandando aí pra me falar nome. O nome que eu falo aqui é o nome de Jesus. E é nesse nome que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, gente, quando nós falamos assim, todo joelho se dobrará, qual é o joelho que vai se dobrar? É o joelho de Satanás, que vai dobrar ali ó, diante do nome do Senhor Jesus, com a autoridade que ele deixou nesse nome para nós. Igor, viu? Vocês ficam falando que é homem? Quem morreu aqui, Nerso? Até o Nerso tá se convertendo, gente. Ele, ao invés dele falar morreu, ele vai falar viveu. É nessa função que nós temos de estar, povo de Deus. Nós temos de andar pela fé. E não é de brincadeira, não. Não é de mentirinha, não. É de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que vai libertar vocês. A partir do momento que essa verdade ela estiver aí, ó, infiltrada em você, cada passo que você der, você dá pela fé, crendo ali, ó, que Deus faz. Quando você crê, Deus faz. É nessa fé que você vai andar e você vai ver realmente aquilo que você creu na sua frente. Você vai poder tocar. Assim como eu falo com vocês, que o nosso Deus é autor e consumador da fé. Ele é autor e consumador da fé. Antes de existir, Deus creu e Ele verbalizou. Eu dou 2 exemplos reais da fé de Deus. O primeiro, ele disse, haja luz. E ali ele já estava apresentando o filho dele, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. E ali o Senhor Jesus, o verbo foi lá, agiu e houve luz. E aí, povo de Deus, o outro é que lá em João 1:1, Deus disse assim, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, e o verbo se fez carne.
João 1:1. É aqui, povo de Deus, ó. Vou ler para vocês. Eu não sei por que tá sempre caindo no livro de Daniel. É mesmo, gente. Toda hora que eu vou abrir a Bíblia, cai lá no livro de Daniel. Ai, capitão, general. E aí, gente, você só não pode deixar, a partir do momento que você receber aí as bênçãos de Deus, você só não pode deixar subir para a cabeça, né? Vocês viram por que nós chamamos... E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos... E povo de Deus, vamos lá em João 1. O verbo que se fez carne. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É simplesmente maravilhoso, né, povo de Deus? É maravilhoso, é lindo, né? E é nessa fé que nós temos de estar ali, ó, na fé de Deus. E como eu digo para vocês, o próprio Paulo falou, se nós fôssemos imitá-lo, que nós tínhamos de imitá-lo ali, na fé que ele tinha em Deus, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Trio, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começa daqui, povo, ó. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? E é nessa fé que nós temos de estar ali, ó, caminhando em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, hoje eu estava indo e o povo começando a comentar lá, comentando lá, eu fiz o curso Fé 5 horas da manhã, eu estou fazendo o curso Fé 5 horas da manhã e esse curso cresceu, povo de Deus, cresceu e está tendo muita, como que eu falo, gente, opinião. E uma das opiniões era para que eu mudasse o horário. Tipo assim, a pessoa quer falar assim, tá muito cedo, e você tá ficando cansada, muda o horário. Negativo, povo de Deus. Negativo. Você sabe por que é negativo? Eu conto para vocês o que eu passei. Eu conto para vocês aí da fraqueza que eu sentia. Eu conto para vocês que nesse período eu tinha pesadelo, eu não dormia. Eu fiquei como uma criança, um bebê. Sabe os bebês quando nascem e trocam o dia para a noite? Eu fiquei assim, mas eu não fiquei porque eu queria. Eu fiquei porque eu estava atormentada, eu estava ali sentindo uma fraqueza, eu sentia dor, nascia dor no meu corpo todo. E ali, gente, Deus foi me livrando. É quando eu falo com vocês do cansaço. Além do cansaço, eu sentia dores. Eu conto para vocês das dores de cabeça que eu sentia. Eu conto para vocês, gente, tudo que aconteceu nesse período. Eu conto para vocês principalmente dos sentidos, dos meus sentidos que foram tudo muito aguçado. Tudo muito aguçado. E quando eu conto para vocês o testemunho da Semana Santa do ano passado, que parecia que eu tinha levado um murro no olho, e eu olhava assim, gente, e eu via como se eu estivesse usando um óculos quebrado, um óculos quebrado. Eu via assim, olhava e dava aquele cataclisma, dava aquela luz muito forte nos meus olhos. E aí, gente, nesse momento, eu ali, é a mesma coisa que aconteceu lá, quando eu não conseguia dormir. E hoje eles fazendo essas propostas para que eu pare de ensinar
Pare de dar o culto ali de 5h30. Eu ensino curso Fé do missionário R.R. Soares de 5h30. E eles estão teimando em dizer que eu quero ficar no velho. Gente, é só vocês olharem para a Bíblia. Olhem para a Bíblia, gente. A Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, né? O Velho e o Novo Testamento. E o Novo, ele se completa com o Antigo. E aí, gente, vocês não assim, estão querendo pular, quer pular assim e deixar aí, ó, o Antigo. Que não pode, gente, porque o Antigo, ele uniu ali com o Novo, e aí é que houve essa explosão. Houve essa explosão. Nós não vivemos, gente, sem experiência. Então, quando nós falamos do Antigo Testamento, ali aquele povo, ele viveu ali, ó, o povo viveu ali, acontecia realmente. E hoje, eu falo com vocês, acontece no Espírito. E Gandarabadahadramanashe, Dede Gandarabadahadramanashe, Dede Gandarabadahadramanashe, e Dede Shidede Gandarabadahadramanashe, Dede Gandarabadahadramanashe, Dede Gandarabadahadramanashe. E povo de Deus, assim, é uma lástima, gente, porque quando você olha o natural assim, você fica com a boca aberta assim. E no momento que você chama a Deus, no momento que você coloca Deus, aí é que você entende. Não é na carne, gente, é no Espírito. É no Espírito. E se você começar hoje, eu desafio você, comece hoje a fazer o que eu estou falando com vocês. Ou se você, gente, tem as pessoas ali, quando eu falo com vocês, que eu cheguei aqui em Santa Luzia e eu assustei quando eu vi as mulheres, gente, as mulheres todas com aquele aspecto de cansada, as mulheres todas com aquele aspecto de fadigada, cansada. Sabe aquelas pessoas que fumou, eu vou sempre falar isso, sabe aquela pessoa que fumou um maço de cigarro e tá ali com efizema pulmonar, que viu naquela fadiga? As mulheres aqui, eu olhava para as mulheres e via assim, eu cheguei a comentar com a Denil, e quando eu falei a verdade, elas vieram para cima de mim. Então, eu estou desafiando vocês, mulheres santaluzienses, olha no espelho natural, e aquilo que você não gostar, coloca o seu dedo, tenha coragem de se encarar no espelho. Você tá gorda? Põe a mão na sua pança e fala, eu não quero essa pança. Eu estou amarrando em nome do Senhor Jesus esse espírito que está colocando essa pança em mim e manda cair por terra. Sai para lá em nome de Jesus. Eu não aceito essa gordura aqui na minha barriga. Eu mando você sair no poder que tem o nome de Jesus. E peça a Deus um espírito magro, um espírito aí jovial para você. Aí olha o seu rosto no espelho. E tá aí, ó, com um semblante estranho. Você vai falar, essa estranheza não me pertence, não pertence ao meu rosto. Eu mando sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu tô falando, gente, em todos os aspectos. É mancha no seu rosto, tudo que você tiver no rosto aí, manda sair em nome de Jesus. Manda sair em nome de Jesus. E aí você vai ver a mudança total. Você sabe por quê? Eles estavam me chamando de bruxa. Eles estavam me chamando de dona véia. De tão feia que eu fiquei, gente. Eles me chamavam da feia da internet. E eu nem tinha internet na minha casa. E vocês entenderam?
Vocês entenderam? Quando eu falo, eu afirmo para vocês que a unção que está em mim não é unção para matar, não é unção de morte, não é unção para prejudicar. E se não for para ajudar, atrapalhar também, eu não vou. E no momento que eu falo com vocês que eu não estou trazendo nomes aqui na minha live para poder prejudicar as pessoas, não, eu estou trazendo os nomes aqui para ajudar as pessoas, para falar para as pessoas que o demônio, o Satanás tem nomes, e muitas das vezes mora aí, ó, do seu lado, mora aí, ó, no seu vizinho, porque os demônios que apareceram para me atormentar tinha nome, tinha casa, tinha cara, eram pessoas ali com o espírito de Satanás enfurnado nelas. E muitas das vezes as pessoas se fazem de boazinha, de lindinha. É quando eu falo com vocês de galegas, de vagabelas, de catineias. Eu falo com vocês, gente. A Stephanie, ela estudou na escola militar. Eu fui lá na cidade administrativa, lá eu e a Stephanie, buscar lá, olhar lá a vaga do Estênio, para Estênio ir para a escola militar. E ali, povo de Deus, eu conto para vocês das meninas que vieram aqui em casa. Tudo hoje quer que eu falo aqui ou vocês... Andalababashi, neregorigana manasha, icolabadashi, neregoriganda labadas, neregolebasta, neregalabadas. Que amigo que nada, amigo que tá abraçando e apunhalando pelas costas. Tem pateta aqui não? E por falar em pateta, cadê o ursinho de pelúcia do pateta que eu te encomendei? Eu ia pagar, eu costumo pagar pelos trabalhos das pessoas. É o contrário de vocês. Morogolabasse, nereganda lababarranasse, itorocoledasse, nereganda lamanasse. Vocês estão muito mal acostumada, pensando que eu ia me vender para me calar. Não, eu vou falar. E de bibora nasce dele canta la dasse nere gorgan nereche dele bebar nasce e gorgo nasce dele ganda la dasse nere ganda la da ramanas e dorogole dasse nere ganda la da ramanas dele golegane e dele canta la barra la sendere canta la da ramanas. Isso é você que está falando. Porque eu deixei de ser branca para ser franca. E ainda eu conheci a palavra de Deus. Fui corrigida por Deus. Aí vem você aí, ó, uma vagabela, defender filho que fez tudo errado. Toma vergonha nas suas caras. Vocês estão muito mal acostumados. Mas agora, como eu disse, eu coloco as suas tripas para fora sem nem tocar em vocês. Rodaci dele barranasse canta le babassa e torocole decida la manasse deleganda la barranasse regoigala badara la manasse e calabarranasse dele colecandere babasse e dela badasse dele canta la badasse. E aí, quem morreu aqui, hein? E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E a palavra de Deus diz, povo de Deus, em Josué, que nenhum inimigo subsistirá sobre nós. E é você pegar a palavra de Deus e dar vida a ela, viver aquela palavra. E quando Satanás vir, vai fazer assim, ó. Vou fazer no vidro. Faz bem esse barulho mesmo, entende? Esse barulho com bastante força, porque ele vem com toda a força para poder ali estar tocando no Filho de Deus. O diabo, Satanás, eles nos odeiam. Odeiam o cristão.
Porque nós somos filhos de Deus, temos a mesma essência que Deus. Vão ter que reaver os seus conceitos e mudar essa palhaçada aí. E por falar em palhaçada, eu tenho uma mensagem pro Lula Inácio da Silva, o presidente da República. Ô Lula, eu já falei com você. Eu já falei com você que eu quero ver você governar uma nação. Eu quero ver você governar uma nação dos cristãos vivos. E você sair aí, ó, dessa cadeira da presidência com essa bunda fedorenta e com essa cara de pinguço. Mas eu vou completar a mensagem aqui, ó. Essa mensagem eu recebi no ônibus. E eu estou aqui representando o povo. Eu não estou aqui e colecanta lá da senereganda lá da manasse e gurganda lá da sereganda lá da senereganda lá da. Eu quero ver o povo no dia da eleição e nem ir lá nas urnas, dar um murro nas suas caras sem encostar em vocês. Mas aí eles estão tudo aí. Por quê? Enquanto fica aí, por quê? Vocês montam. E como diz assim, mete a espora. Em mim não. Eu sou menina dos olhos de Deus. Para tocar em mim, tem que tocar primeiro na menina dos olhos de Deus. Ireganda lá lá, sedereganda lá babarra mexe, reganda lá lá, igreganda lá lá, sederebigor, nesederere, babala sedereganda lá lá, urunesi, derereche. Vocês entenderam? Eu represento o povo brasileiro. Eu tenho meu carro, eu dirijo. E, no entanto, eu estou indo lá, eu estou vivendo ali, ó, o que o povo vive na pele, para então eu saber reivindicar nora da sererega, lababarrada lá, serereganda labadas, e dorogole descida labadada lamanache, deleganda labadada lamanace, e rodesereganda lá, serereganda labadada lamanace, e derrola massa, derebe babasse, liteca lababarra, goigana, bebasse. E agora quando eu passo, vem um bonitão e entra aí, vem uma catineia e entra aí, vem uma vagabela e entra aí, porque tá lá na faculdade estudando e sabe falar melhor que eu. Aqui pra vocês, ó, andalace de gonenace e derebabarranache terecoi canta lebebace e tolobabarranache terecoi ganda barra nerdi de gorganda esse e tolocanda lebebe de ganda labadaradramanace. E povo de Deus, eu vou fazer os anúncios. Era para mim estar fazendo os anúncios bem no início. E eu deixei para fazer agora, povo de Deus. Porque o povo, eles estão necessitados de socorro. Eles estão precisando de um representante fiel. Uma pessoa aí, ó, que não se vende por qualquer brinde. Que fale realmente o que está acontecendo. Uma pessoa que entre ali, ó, na unção do Espírito Santo de Deus e que reivindica ali, ó, os direitos do povo de Deus, o povo santo e escolhido de Deus, que estão sendo aí, ó, mortos. Aí começa com uma ameaçazinha e depois mata. É o que eu estou falando, é a verdade que eu estou falando. E diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Sou eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, só vi que estou falando. É em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E vamos fazer aqui o nosso anúncio, povo de Deus. E
O nosso anúncio, nosso primeiro anúncio aqui é a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia. Não precisa nem de eu falar para vocês que desde que eu cheguei aqui eu tô fazendo esse reivindicamento, eu tô orando, eu tô falando, e porque eu falei a verdade, os Santa Luzienses vieram tudo para cima de mim, E eu continuo falando a verdade. Quero ver vocês virem para cima de mim, seus bandos de raca, bando de víboras. Aí, tô falando ali dos prédios arranha-céu na Avenida Brasília. Eu já dei o valor e era para me dar o valor antes do Natal. E aí eu deixei para dar o valor no dia 3 de janeiro. Tá aí o valor, os prédios arranha-céu da Avenida Brasília. E há uns 25 dias atrás eu fui lá na Avenida e ao ir na Avenida, Deus mostrou para mim os locais exatos que vão ser ali os prédios, uns 3, 4 lugares ali. E eu faço tutorial legal, facinho, dos 3 locais, o que aconteceu lá. Entenderam? Eu sou ousada, e Deus disse para mim ir com intrepidez, porque ele sabia aonde que eu ia entrar, a sujeira, nojeira que era aonde que eu ia entrar. Ele é barrané, cederiganda, barraganda, cederibeba, agora. Cala a boca, Satanás, e bate a retirada, sai pra lá em nome de Jesus. Rola-te! E povo de Deus, vamos falar aqui do projeto da Orla da Pampulha. O projeto da Orla da Pampulha, esse está dando o que falar, mas eu só vou falar hoje aqui ele vai levar o nome do meu pai! E povo de Deus, tem ali o aeroporto, povo de Deus, tem ali, povo de Deus, as obras ali, ó, da Avenida Andradas, que é a igreja onde eu congrego, povo de Deus. E eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Eu não fui congregar nessa igreja porque eu queria. Eu fui obrigada a ir congregar lá. E aí vocês estão entendendo, né? Mexeu com a menina dos olhos de Deus. E povo de Deus, eu estou falando com vocês agora das obras, as obras ali na Cristiano Machado, povo de Deus. E ali, ó, em frente ao shopping, sempre em frente ao shopping ali, estação, povo de Deus. E o pessoal do shopping estação está sempre me convidando para ir lá. Eu vou estar indo lá, vou estar fazendo os filmes que eu gosto de fazer e tirando fotos. Gente, eu gosto de fazer isso, mas o filmar e tirar foto, eu estou mostrando ali as obras que nós fomos lá e anunciamos e que o povo foi lá e concretizou, creu ali e concretizou. É nessa fé que nós temos que estar. O povo de Deus tem que estar aí, ó, unidos para poder haver um crescimento real no nosso Brasil. Nós temos que unirmos aí, ó, e tá engrossando esse cordão de 3 dobras e iluminando o nosso país. Que negócio é esse que o mundo jaz do diabo? E que ele está entenebrecendo, está escurecendo o nosso Brasil, a nossa nação. Acorda, povo de Deus, principalmente vocês, jovens, acorda! Não fica ouvindo noticiário do diabo, não. Vai aí, ó, contra a maré. Vai contra a maré. Se ele disser vai morrer, você diz vai viver. Vai viver. Tá vivo! É nessa fé que vocês têm que estar. É na autoridade, na intrepidez, na ousadia que vocês têm que estar. Porque o diabo, quando ele vem, ele não vem brincando, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. É o que eu conto que aconteceu na minha vida. E eu ali, inocente, sem saber de nada. Então,
Mesmo sem saber de nada, eu abri a minha boca e confessei a palavra. E no momento que eu confessei a palavra, eu só escutava assim, ó, só um tiro. E aí, povo de Deus, é nessa fé, é nessa unção, é nessa ousadia que nós temos de andar. Não deixar que o diabo venha para cima de nós, venha aí nos vencendo. Nós temos que estar ali, ó, sim, mais que vencedores em Cristo Jesus. Gente, é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso ver aí o poder de Deus na nossa vida. E é nessa fé, eu falo sempre de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê. E quando nós chegamos a ver ali a fé, Deus vai ter aí, ó, uma nova caminhada para nós, Ele vai estar nos direcionando aí, e nós temos que estar aí, ó, acordados. E enquanto você não vê, enquanto faltar um pequeno detalhe, permaneça ali no caminho, ali, ó, debaixo ali da palavra que Deus deu para vocês. Entende? Que Deus, Ele não falha. Se Ele te deu uma instrução, Ele não vai ficar mudando aí, ó. Mudando aí, não. Igual eu falo aqui. Para a direita, para a esquerda, para frente, para cá. Não. Deus vai te dar uma palavra e ali, ó, no momento certo, Ele vai vai estar ali, ó, te remunerando, vai estar ali te tirando ali daquele lugar, né? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, nós estamos falando aí dos jogos, nós estamos falando aí dos sons, povo de Deus. E os jogos é o Primeiro e o Segundo Testamento. Quando eu falo de jogos, gente, eu estou falando realmente de jogos, de videogame para as crianças brincarem aí. E Deus que nos livra de nós ficarmos aí, ó, sendo manipulado ali, ó, de um lado para o outro, como se fosse num jogo aí. Vocês já jogaram? Vocês já pegaram uma manete de videogame? Vocês viram como que eles comandam ali, aqueles personagens ali, ó, ali na mão, ali, ó, eles vão lá, assim, gente, eu já joguei muito videogame, e eu, por jogar, eu já conheço a manete direita, esquerda, para frente, para trás, ir mais lento e mais rápido, entendeu? Deus que nos livra dessa é uma putaria mesmo, gente. Deus que nos livra dessa putaria. Vai cair tantos cabelos, vai ficar tantos cabelos. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Cai por terra, Satanás. Eu corto o seu pulso, arranco as suas mãos, para que você não possa nem pegar nessa manete aí, ó, para nos manusear. Eu te ordeno, sai da nossa vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E povo de Deus, eu falo com vocês do som, gente. É aquele som que vem com toca-fita, DVD. Eles falam do disco de vinil. Também não é pra tanto, né, povo de Deus? E, gente, eu estou brincando aqui, tá bom? E povo de Deus, o som, né? A gente quer chegar na loja e encontrar aquele som. A gente quer ter um DVD dentro de casa, a gente quer estar aí renovando os nossos aparelhos, mas assim, olha, não tenho nada contra os aparelhos de som novos, são assim, ó, maravilhosos, mas sempre tem que ter pelo menos uma marca daqueles mais antigos, tá bom, povo de Deus?
E, povo de Deus, eu tô falando com vocês ali, sempre que eu falo desse bendito som, desse bendito jogo, eu lembro também do DVD do Mindinho na adolescência, eu lembro também dos livretos. E, povo de Deus, agora também a Bíblia de papel. Eu conto pra vocês que outro dia, gente, eu tenho mania, ou eu durmo assistindo um filme ali, uma pregação. Geralmente eu gosto de ouvir as pregações de missionário, eu acompanho o missionário R.R. Soares, mas eu gosto de ouvir, de dormir ouvindo. Eu já falei com vocês o que aconteceu com a nossa rádio, depois da confusão aí, ó. A gente chegava da igreja e ouvia ali as transmissões do missionário R.R. Soares, ali juntamente com o pastor Jaime, e na minha loja a gente ouvia direto as transmissões deles, e às vezes a gente estava ali atendendo e tinha uma fila de gente aguardando, e às vezes, gente, dava aquele silêncio e a gente só ouvia ali o pastor Jaime e o missionário R.R. Soares fazendo oração ali e pregando a palavra. E aí, gente, começou, eu falo com vocês que eles começaram a tirar tudo que me aproximava de Deus, E uma das coisas que eles tiraram foi a nossa rádio, entende? A Denilton colocava em outra rádio, a Denilton foi mudando ali. E, gente, o meu projeto era levar a nossa TV para a loja. Assim, já estava tudo muito organizado. Eu conto para vocês que no momento de fazer essa mudança, de estar levando a nossa TV para a loja, no momento de a gente estar mudando, eu falo com vocês de estar fazendo ali, ó, eu e a Denilton ia fazer uma conta conjunta, a família dele veio cá e... Bando de vacílula! Eu já falei com vocês que... vocês estão pensando aí que sou eu que vou sair? É vocês que tem que sair com essa roubalheira aí, ó, vagabundas! Os irmãos aí, ó, vagabundos e vagabundas! É vocês que tem que sair! Não sou eu não, vocês estão esperando o quê? Pra sair! Sai do meu lugar e já! Em nome de Jesus! E povo de Deus, tem outra coisa que nós temos que anunciar: os aplicativos Sovi, povo de Deus. Aplicativos de compra Sovi. E eu falo de aplicativos de compras, povo de Deus. Eu falo dos aplicativos para compras grandes. E tem também o aplicativo para aquela compra rápida, pequena, que você precisa fazer. Eu dou muito exemplo da padaria. Você está precisando de comprar pão, comprar um pão de sal, pão de queijo, e você não quer ir na padaria. Entra em contato, entra nos nossos aplicativos e entra no aplicativo Sovi e faça a sua compra. E o produto chega na sua casa rapidinho, para sua comodidade. Venha ser o nosso franqueado. Entra em contato com a Central Sovi, nosso provedor, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu convidei vocês para ser revendedores de livros. Eu conto para vocês do shopping aqui da Avenida Brasília, o que aconteceu. E não foi pouco tempo não, povo de Deus, foi por muito tempo. O que aconteceu aqui no Shopping Brasília. O povo de Santa Luzia é um povo burro! Gente, não vamos rir. Vamos apenas anunciar aqui e tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. E vamos ficar ali na unção de Deus e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha falar com você o que você tem que fazer. Se ele mandar você rebolar, você que manda ele rebolar, ele que tem que rebolar para você. Se ele mandar você sair, você fala com ele, é você que vai sair. No nome do Senhor Jesus de Nazaré, e mostra para ele o lugar dele, debaixo dos seus pés.
Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. É a Solvi que chegou para ficar.